Olá pessoal, que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Eu gostaria de fazer uma reflexão com a senhora, com o senhor hoje, com respeito à vida de Noé. A Bíblia fala que Noé, ele encontrou o favor de Deus e teve a salvação de toda a sua casa. Vamos a entender hoje como temos que fazer para encontrar também esse favor de Deus. Porque ele vivia numa geração totalmente difícil, era uma geração corrompida, onde a pornografia, a violência estava em alta, tanto que o próprio Deus falou de exterminar a raça humana. Vamos ler aqui, diz assim, olha, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 7 em adiante. O Senhor disse, eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Olha só interessante, pessoal. Ele andava com Deus. Essa é a clave. Essa podemos dizer, é o principal que temos que fazer na nossa vida. Porque vivendo ele naquela geração de violência, corrompida, ele andava com Deus, isso significa que nós também podemos andar com Deus. Mas olha a característica de Noé. Ele era um homem justo e íntegro. Eu coloquei aqui assim, ó. Significado de justo é uma pessoa que pratica justiça e vive de acordo com os princípios e mandamentos de Deus. Para que Noé fosse salvo e juntamente toda a sua casa, para que Deus escolhesse ele, Deus não escolheu qualquer um que estava ali, não foi assim na sorte, mas foi justamente aquele que andava com ele, aquele que guardava os seus princípios, a sua palavra, as ordens que Deus ele dava. Eu também coloquei aqui, ó, significado de integridade. É a característica daquilo que está inteiro, que expressa através da verdade, fidelidade e honestidade. Andava com Deus significa não seguia a imoralidade da sociedade e a pornografia que havia na época, que já existia e era uma coisa forte, latente. Também existia muita incredulidade naquela época, mas ele decidiu acreditar no que Deus lhe falou. E é isso que faz toda a diferença. A diferença, sabe, de Noé para os demais foi que ele creu nas palavras que Deus lhe deu, tanto que ele se colocou em construir a arca para a salvação da sua casa e também dos animais que Deus já havia revelado a ele, que iria guardar com ele nessa jornada. Aí eu te pergunto, se você tem seguido a multidão, ou se você tem feito a vontade desse mundo, então você está desprezando a vontade de Deus. E muitas pessoas querem ter o favor de Deus, a ajuda de Deus, mas elas não têm feito o que Deus ordena a ela, os princípios que Deus ensina na sua palavra. E por elas não seguirem as orientações de Deus, elas acabam, sabe, sendo destruídas diante de tantos problemas. Porque o segredo para a gente viver uma vida abençoada nesse mundo também de violência, nesse mundo também corrompido, é decidirmos com quem estamos. Já viu aquela palavra que diz assim, ó? Me digas com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Noé andava com Deus.
e as pessoas não acreditavam no que ele dizia. Ou melhor, não acreditavam em Deus. E tem muitas pessoas que elas querem o favor de Deus, mas elas não têm crido, não têm posto a sua vida diante de Deus ou para com a palavra de Deus como deveria. Então fica difícil de Deus, salvar certas pessoas, ajudar certas pessoas, se elas estão distantes do que Deus quer para elas. O texto eu coloquei aqui, olha, no livro de João, capítulo 2, versículo 15, né? O evangelho não, na epístola, tem uma parte que fala assim, não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o que fez Noé, o segredo de Noé, de ter sido salvo e de ter a sua família salva, foi ele ter escolhido a Deus. Será que a senhora tem escolhido a Deus? Será que nas suas decisões você tem colocado a Deus acima de tudo? Você tem feito o que realmente Deus quer de você? Porque se você tem feito, então você tem Ele ao seu lado. E nos momentos das dificuldades, das lutas, das crises, Ele vai te ajudar. Ele sempre vai estar com você. Ele disse isso para Josué: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Não te deixarei e nem te desampararei. Mas esforça e ser valente. Então, continue lutando. Continue vivendo essa vida com Deus. E você vai ver que lá na frente, você vai ver a modificação, a transformação de tudo que você deseja. Tá bom? Eu deixo aqui com vocês mais essa reflexão e que Deus te abençoe.